Segundo turno apenas começando, temos ainda alguns dias para acompanharmos toda essa mobilização política. Para falar sobre este assunto, eu quero chamar o Pedro Bonenberg. Pedro, uma ótima noite para você. Curioso, né, Pedro? Afinal de contas, tanto o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, agora eleito senador, e o candidato Jair Bolsonaro fizeram as pazes agora no segundo turno, assim como Ciro Gomes e o ex-presidente, também candidato Lula, também voltaram aí a ter algum tipo de conversas nos bastidores, justamente por conta deste segundo turno. E segundo turno é uma nova campanha e novos apoiadores também vão se formando na esperança de convencer o eleitor a continuar ou a mudar de lado. Pedro, uma boa noite. Pois é, Elias, ótima noite para você, para quem nos acompanha aqui no TV Diversa. Olha, Elias, te garanto que apesar desses apoios terem vindo dessa forma, nos bastidores não há tanta amizade assim, viu? Vamos começar por Ciro Gomes, um apoio bem importante para a corrida presidencial nesse segundo turno. O PDT, através do presidente Carlos Lupe, fez esse anúncio de apoio à candidatura de Lula do PT nesse segundo turno. Depois, Ciro Gomes publicou um vídeo nas redes sociais dando esse apoio. O que a gente sabe? O PDT vê como estratégica essa situação de aliança com o PT nesse momento e, além disso, vê como um ponto importante para o que eles classificaram como uma defesa da democracia. Ciro Gomes, no entanto, não participou de uma entrevista coletiva, não deu entrevista à imprensa, apenas publicou um vídeo nas redes sociais, ou seja, um local seguro, onde ele poderia dizer ali algumas palavras, sem ser cobrado, sem ser questionado, sem sofrer qualquer tipo de pergunta. Então, parece que evitou, de fato, esse confronto, esse conflito com a imprensa. Ao mesmo tempo, vale destacar que Ciro, em momento algum, diz que apoia Lula. Ele, nesse vídeo, diz que apoia a decisão do Partido dos Trabalhadores. E, aliás, do PDT, melhor dizendo, que é o partido ao qual ele é filiado. Então, ele apoia a direção do partido nesse momento. Pelo menos foi o que disse Ciro nesse vídeo nas redes sociais. Parece ser um apoio bem tímido, viu, Elias, que ele vai conceder ao PT no segundo turno, mas de qualquer forma já é um apoio importante, ainda mais que ele tem alguns pontos percentuais de votos que podem sim ser transferidos a Lula. Outra pessoa que apoiou Lula hoje, agora há poucos minutos, foi o senador José Serra do PSDB, também um apoio bastante relevante. Passando para o lado de Bolsonaro, Bolsonaro conseguiu 3 apoios principalmente relevantes de governadores hoje aqui no Brasil. São Paulo, também Rio de Janeiro e depois Minas Gerais. Vamos começar por São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, onde o nosso agora atual governador Rodrigo Garcia, do PSDB, ele não vai para o segundo turno, mas que deu um apoio formal a Bolsonaro ao lado dele em entrevista hoje. Rodrigo Garcia se posicionou contra o Partido dos Trabalhadores, deu um apoio então a Bolsonaro. Apesar de não estar no segundo turno, é válido dizer que o PSDB tem uma força nacional bastante grande e tem uma força especial em São Paulo. O PSDB sofreu derrotas, é claro, na eleição, mas ainda é um partido relevante dentro de São Paulo. Estado que eles governaram por mais de 30 anos aí nessas últimas décadas. O Rio de Janeiro, nós tivemos o apoio de Cláudio Castro, governador reeleito em primeiro turno, mas que não surpreende, né? É um governador que é do mesmo partido de Bolsonaro, do PL. Cláudio Castro esteve também numa coletiva com o Bolsonaro, ele foi reeleito com 60% praticamente dos votos válidos no Rio de Janeiro. Tem uma força muito expressiva dentro do Rio, Elias. Agora, a situação é a seguinte: Bolsonaro já vence com uma margem interessante no Rio de Janeiro e parece ser difícil que ele consiga mais votos dentro do estado. Então, Bolsonaro deve ter mais atuação dentro de São Paulo e Minas Gerais num segundo turno para tentar conseguir mais votos nesses 2 estados. Até porque Minas Gerais, passando para o estado mineiro, é o segundo maior colégio eleitoral. E aqui sim é onde a gente vê, junto com especialistas, um cenário mais competitivo e onde pode ser decidida a eleição neste ano, segundo turno. Minas Gerais, Romeu Zema do Novo, eleito em primeiro turno, apoiou Jair Bolsonaro, ele tem 56% dos votos, e o foco aqui em Minas vai ser nas regiões dos vales do Jequitinhonha e Mucuri e no norte, que é onde Lula tem mais força e Bolsonaro quer reverter votos.
Aqui em Minas teve também no primeiro turno o chamado voto Luzema, pessoas que votaram em Lula para presidente, mas votaram em Zema para governador. A ideia é reverter esses votos para Bolsonaro no segundo turno. A corrida pelo segundo turno já começou e as mobilizações por apoios estão em andamento neste momento. Elias.